Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a reprodução humana e o sistema reprodutor masculino e também o feminino. Gente, para que aconteça a reprodução humana, é necessário a união dos gametas masculino e feminino. E o nosso sistema reprodutor, assim como o de outros animais, é adaptado para que a fecundação e o desenvolvimento do embrião ocorram internamente. Por isso, somos denominados vivíparos. E dessa maneira, gente, são originados novos indivíduos, novos indivíduos. E a partir daí, gente, como os seres humanos são dioicos, ou seja, a nossa espécie é indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino, existe diferenciação na anatomia e também de função do sistema genital de cada sexo. E eu vou mostrar para vocês qual a diferença de cada um. Primeiro aqui, nós vamos falar do sistema genital masculino. E, gente, ele é composto de diversos órgãos. Deixa eu mostrar aqui para vocês a imagem. Ele é composto de diversos órgãos, canais e glândulas que possibilitam formar e liberar o gameta masculino, que é o espermatozoide. Então, vamos falar desses órgãos aí que compõem o sistema genital masculino. Então, primeiro que nós vamos falar é o testículo, gente. Os testículos, gente, vamos lá. As glândulas sexuais, que aqui a gente chama de gônadas, do sexo masculino, são os testículos e eles correspondem a duas estruturas de formato oval, constituídos de por centenas de tubos microscópicos muito finos, chamados de tubos seminíferos. Os testículos, gente, eles estão situados no interior da bolsa escrotal, conhecida também como escroto, e ele é formado por uma pele enrugada que fica embaixo do pênis. E a bolsa escrotal, ela está ligada a músculos fora da cavidade abdominal. Em razão disso, gente, a temperatura dos testículos é um pouco menor que a temperatura corporal, sendo adequada para a produção dos espermatozoides que se formam com a ação do hormônio testosterona no interior dos tubos seminíferos. Vale destacar, gente, que em dias mais frios, a musculatura ligada à bolsa escrotal, ela se contrai e os testículos se aproximam do corpo. E em dias quentes, a musculatura relaxa e os testículos se afastam. E assim, gente, ocorre o controle de sua temperatura. O próximo que nós vamos falar é o epidídimo, que é onde ocorre o armazenamento de espermatozoides. Após serem produzidos, gente, nos tubos seminíferos, os espermatozoides eles são encaminhados a bolsas compostas de tubos enovelados, chamados de epidídimos, e nos quais eles amadurecem e ganham mobilidade, ficando lá armazenado. Deixa eu mostrar para vocês onde é que ficam aqui o epidídimo. Ó, aqui é onde ele se localiza. Aqui estão os tubos seminíferos e aqui o epidídimo. Ele fica aqui, ó. Aqui. E aqui os canais deferentes. Pronto. O próximo que nós vamos falar aqui, gente, é o canal deferente, né? Que é a condução, a sua principal função é fazer a condução dos espermatozoides. E já aqui o ducto ejaculatório também ele ajuda aí nessa condução dos espermatozoides. E o próximo que nós vamos falar aqui é a uretra, que é o canal que se inicia na bexiga urinária e se estende até o meio externo, passando, gente, pelo interior do pênis. E a uretra, ela está relacionada ao sistema urinário com a liberação da urina. E também, gente, ao sistema reprodutor com a liberação do esperma na ejaculação. E a sua ação dos dois sistemas nunca ocorre de forma simultânea, o que possibilita
Desculpa, o que impossibilita que a liberação de urina e esperma aconteça ao mesmo tempo. O próximo, gente, que nós vamos falar aqui é a vesícula seminal, né? Que é o líquido seminal. E a próxima que a gente vai falar é a próstata. A próstata, que é o líquido prostático, e é onde ocorre a nutrição e alteração do pH. E aqui já é a glândula bulbouretal, ou de Cooper, que é onde ocorre a lubrificação. E aqui agora a gente vai falar do pênis, né, gente? Que são corpos cavernosos e esponjosos. Então, vamos lá. O pênis, gente, é o órgão masculino responsável pela cópula. O seu formato, ele é cilíndrico e a sua extremidade é chamada de glande, na qual está a saída do canal da uretra. A glande, gente, ela é recoberta e protegida por uma pele chamada de prepúcio. E internamente, o pênis ele é formado por dois corpos cavernosos, um corpo cavernoso e o outro esponjoso, que são tecidos altamente vascularizados que se enchem de sangue ao serem excitados, provocando assim a ereção. Isso mesmo, gente. O aumento do pênis, que fica ereto e rígido, ele ocorre devido aí a esse sangue, né? Então, vamos lá. E com o crescimento do tamanho do pênis, gente, o prepúcio ele é retraído, deixando a glande exposta. E é durante a ereção que ocorre a ejaculação após a penetração na vagina. Já mostrei isso aqui para vocês, né, gente? Essa imagem tem o epidídimo, os canais deferentes e os túbulos. E aqui esse corte esquemático, né, gente, que mostra os tubos seminíferos. Aqui mostrando, aqui, gente, ó, testículo, e aqui onde vai ter aqui a bolsa escrotal, epidídimo. E aqui mostrando todas as partezinhas, canal deferente, vesícula seminal, próstata, pênis, epidídimo, glande, prepúcio, abertura da uretra, bexiga, vértebras, intestino, ânus, uretra, testículo e o escroto. E aqui, né, gente, as glândulas acessórias do sistema reprodutor masculino. E essas glândulas acessórias, gente, é o conjunto de vesículas seminais. E a próstata, gente, glândulas bulbouretrais, é denominado de glândulas acessórias. Então, vai estar aí. As glândulas acessórias são glândulas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais. Então, vamos lá. As vesículas seminais, gente, elas produzem um líquido seminal, que é nutritivo por ter sua composição substâncias como vitamina C e açúcar. E ele é responsável por fornecer energia aos espermatozoides, além de facilitar a sua mobilidade. Já a próstata, ela produz um líquido levemente alcalino de consistência viscosa e leitosa, chamada de líquido prostático. E ele, gente, é composto de substâncias como proteínas e enzimas que auxiliam no controle ácido-base do sêmen, isto é, evitando grandes alterações em seu pH. E, além disso, eles neutralizam a acidez natural da vagina, ou seja, causam uma reação química capaz de anular a sua acidez. Assim, gente, eles protegem os espermatozoides em seu trajeto e, ao mesmo tempo, auxiliam em sua mobilidade. Já as glândulas bulbouretrais, elas produzem um muco alcalino para, assim, lubrificar o canal da uretra e a glande durante a excitação sexual e, assim, neutralizar a acidez de possíveis restos de urina presente na uretra. E aqui vamos falar um pouquinho, né, gente, do sêmen e espermatozoide. Então, qual a diferença, né, gente?
O sêmen, gente, ele também, chamado de esperma, é o conjunto de substâncias cuja composição é de 10% de espermatozoide, 60% de líquido seminal e 30% de líquido prostático. E sem essas substâncias, os espermatozoides eles teriam poucas chances de chegar a um gameta feminino durante a relação sexual e gerar um novo ser vivo. Já o espermatozoide, deixe só eu tirar essa marcação para vocês observarem melhor. O espermatozoide, eles são gametas masculinos cuja formação, gente, tem o nome de espermatogênese. E além disso, eles são constituídos por cabeça intermediária e cauda. Desculpa, gente, é por cabeça, peça intermediária e cauda. E eu vou explicar para vocês cada partezinha dessa. Na cabeça, que mede geralmente 0,06 milímetro, isto é, o tamanho aproximadamente de uma hemácia, ao núcleo em que está presente o material genético do pai, com cromossomos que podem determinar se o indivíduo ele será do sexo masculino ou feminino. E caso fecundem o ovócito, ou melhor, caso fecundem o ovócito da mãe. E em torno do núcleo, na região anterior do espermatozoide, está presente o acrossoma, que é a bolsa que contém enzimas que auxiliam na fecundação, ajudando assim na penetração do espermatozoide no ovócito. Já a peça intermediária, gente, ela é composta por mitocôndrias e também organelas, essas mitocôndrias, né, gente, que são organelas que elas produzem energia e auxiliam na movimentação da cauda, que por sua vez é um longo filamento constituído por proteínas e se movimenta possibilitando o deslocamento do espermatozoide. E agora nós vamos falar do sistema reprodutor feminino, gente, que ele é formado pelos órgãos internos, ovários, tubas uterinas e útero, que se comunica com a parte externa, pela vagina. E nos ovários são produzidos os gametas femininos denominados de ovócitos, que se forem fecundados nas tubas uterinas, originarão o zigoto que se desenvolverá formando um novo indivíduo dentro do útero. Então, deixa eu mostrar aqui as partes para vocês, gente. Ovário, útero, tuba uterina e vagina. Então, vamos lá falar sobre esses órgãos. Então, vai ter, né, gente, os órgãos externos, que é o que a gente vai chamar de pudendo. E esses órgãos externos, ou pudendo, gente, pudendo feminino, que é o que a gente chama também de vulva, ele vai ter os lábios maiores, os lábios menores, o clitóris, que é um tecido erétil, a abertura da uretra, que é a eliminação da urina, e a abertura da vagina. Então, vamos lá falar um pouquinho do pudendo. Também chamado de vulva, ele é o conjunto de órgãos genitais femininos externos e é formado por dobras na pele ao redor da vagina e da uretra, chamadas de grandes lábios e pequenos lábios, e com a função de proteger tanto o canal vaginal como a uretra, que é a estrutura que, diferentemente do sistema reprodutor masculino, não pertence ao sistema reprodutor, sendo utilizado apenas pelo sistema urinário. Já na porção anterior da vulva, onde se juntam os pequenos lábios, há o clitóris, que assim como o pênis, ele é formado por um tecido erétil e sendo altamente vascularizado e enchendo-se de sangue quando ocorre a excitação sexual. E essa abertura, gente, ela é sensível a estímulos e é responsável pelo prazer. Deixa eu mostrar para vocês onde é que se localiza aqui. Então, aqui é onde se localiza o clitóris, aqui a uretra, a vagina, grandes lábios e pequenos lábios. Vamos agora falar dos órgãos internos. E vamos lá, nós vamos começar falando aqui pelos ovários.
que é onde ocorre a produção de óvulos e hormônios. Os ovários, gente, são as duas glândulas sexuais femininas e têm formato oval e estão localizados nas laterais do útero, no interior da cavidade pélvica. Em seu interior, gente, são produzidas as células que originam os gametas femininos, sendo também responsáveis pela produção e secreção dos hormônios progesterona e estrogênio durante a puberdade. Falando agora das tubas uterinas, que é a mucosa ciliada para conduzir o óvulo. As tubas uterinas são dois finos canais que conectam os ovários ao útero e recebem os ovócitos maduros liberados pelos ovários e os levam até o útero com o auxílio de cílios que compõem o seu epitélio de revestimento interno e de movimentos peristálticos. E nesses canais, gente, ocorre o encontro e a união dos gametas masculino e feminino após a relação sexual, sendo conduzidos em seguida até o útero. E agora nós vamos falar do útero, que é o órgão localizado na região pélvica, cuja função é abrangir, ou melhor, abrigar o embrião durante a gestação até que esteja desenvolvido para que posteriormente ocorra o nascimento do bebê. A sua estrutura anatômica, gente, apresenta paredes musculosas com grande capacidade de distensão. O útero, gente, ele é constituído por uma parede muscular espessa denominada de miométrio. E em seu revestimento interno apresenta um tecido muito vascularizado chamado de endométrio, que é o local onde o embrião geralmente se fixa após a fecundação. E quando essa fecundação não acontece, ocorre a descamação da parte mais superficial do endométrio, que envolve constrição e a ruptura de vasos sanguíneos, liberando assim grande quantidade de água e sangue pelo canal vaginal, o que constitui assim o fluxo menstrual. E agora nós vamos falar da vagina, que é formado por uma parede muscular de grande elasticidade e é o canal reprodutivo, gente, que liga o útero ao meio externo, sendo lubrificado por glândulas secretoras de muco, que auxilia na penetração do pênis durante o ato sexual. E também, gente, é pela vagina que é eliminado o sangue da menstruação e por onde passa o bebê no parto normal. E no interior desse órgão está o ímen, uma fina membrana que cobre parcialmente a abertura da vagina, que durante as primeiras relações sexuais pode ou não ser rompido. E vamos continuar falando agora do ciclo ovulatório. Gente, durante o desenvolvimento do bebê do sexo feminino, ainda na barriga da mãe, são produzidas células que darão origem aos gametas chamados de ovócitos. E eles estão no interior de estruturas denominadas de folículos ovarianos. E diferentemente do homem, que produz seus gametas continuamente após entrar na puberdade, a mulher ela já nasce com todos os seus ovócitos, que passarão por um processo de maturação. Ao entrar na puberdade, além dos hormônios gerados pelos ovários, a hipófise ela produz os hormônios folículos estimulantes, que é o FSH, e luteinizante, que é o LH. O FSH, gente, ele é responsável pela maturação do ovócito e, em seguida, o LH, ele estimula a ruptura do folículo ovariano que libera o ovócito nas tubas uterinas. Quando maduro, gente, ele é chamado de ovócito 2. E esse processo recebe o nome de ovulação. Então, em situações normais, gente, a ovulação ela ocorre com a liberação de apenas um ovócito por vez, alternando os ovários. O que restou do folículo ovariano passa a ser denominado corpo lúteo. E esse corpo lúteo, gente, que secreta os hormônios estrogênio, também chamado de estrogênio, e progesterona.
Ele é responsável por isso, por essa liberação desses hormônios. Então, após a ovulação, gente, 2 eventos eles podem acontecer. A menstruação, quando o corpo lúteo se degenera, ou a fecundação, que é onde há o encontro, né, do espermatozoide com o óvulo. E aí, nessa imagem que vocês estão vendo, é o passo a passo da ovulação no interior do ovário. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês cada passinho. O primeiro aqui é o que é que ocorre. Os ovócitos, eles estão imaturos. Então, já em segundo momento aqui, tá aqui o que? O folículo ovariano. E aqui está o ovócito. Agora, vai ocorrer aqui a ovulação, em terceiro momento. Aqui, em quarto momento, o corpo lúteo. E aqui, a degeneração do corpo lúteo, aqui em quarto momento. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula.